Hora Extra está no ar com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho: o sobreaviso e a prontidão como regimes excepcionais de trabalho. Acordo beneficia aposentados no estado de Goiás. E o papel do Ministério Público do Trabalho é o assunto abordado no quadro de entrevistas. O sobreaviso e a prontidão sempre causaram algum tipo de dúvida na doutrina e jurisprudência e muitas vezes se confundem. O Fique Sabendo desta edição aborda a aplicação dos dois institutos que têm características peculiares e distintas. A prontidão e o sobreaviso são regimes excepcionais de trabalho, em que o empregado fica à disposição do empregador caso surja a necessidade do serviço. São muito comuns em determinadas profissões, como a dos eletricitários, ferroviários e nas atividades relacionadas à exploração do petróleo. A diferença entre os dois institutos é que no sobreaviso, o trabalhador permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Já na prontidão, o empregado fica nas dependências da empresa, aguardando ordem. É o que explica a juíza do trabalho, Elza Cândida da Silveira. O sobreaviso e a prontidão, eles não correspondem a uma hora trabalhada, porque na realidade, no sobreaviso, o empregado ele permanece na sua casa à disposição do empregador, enquanto que na prontidão ele permanece dentro da empresa, mas descansando, sem trabalhar. Então, eles entendem, uma parte da doutrina entende que não deve se pagar, que é apenas uma infração administrativa, enquanto que a corrente mais moderna do nosso tribunal entende que não, que como ele extrapola o limite legal de permanência, por exemplo, no sobreaviso, ele extrapola as 24 horas, então ele teria direito ao recebimento de horas extras, sim, porque eles entendem que ele permanecendo mais tempo, ele tem um estresse, tem aquela expectativa, e ele está à disposição do empregador. E o empregador está extrapolando o limite legal. Enquanto que na prontidão é a mesma coisa. Ele perde o direito de locomoção, perde o direito de ir e vir para onde ele quiser. Então, ele terá direito ao recebimento das horas extras todas as vezes que ele extrapolar o limite legal. O que a doutrina e a jurisprudência têm decidido a respeito do uso do celular e do bip fora do horário de trabalho? Bom, o que eles estão entendendo é que o empregado não vai ter direito ao recebimento do sobreaviso, exatamente porque o empregado tem o direito de se locomover. Então, com o bip ou com o uso do celular, ele pode sair, passear, entendeu? Fazer o que ele quiser, ir às compras com a família e tal. Ele só tem que atender o telefone e aí naquela emergência aí. Aposentados e pensionistas da Caixa Econômica Federal comemoram um acordo celebrado no TRT da 18ª Região. Hoje foi um dia especial para o seu Joaquim, de 71 anos. Aposentado pela Caixa Econômica Federal, onde exerceu a função de motorista por mais de 30 anos, seu Joaquim veio ao TRT da 18ª Região em busca de seus direitos. Aqui, reencontrou amigos, antigos colegas de trabalho, todos beneficiários de uma ação trabalhista que resultou em acordo. Cada pessoa receberá, em média, R$50 mil, dinheiro que chega em boa hora. Para mim, representa muita coisa para a gente ter aí mais uma vida mais saudável, né? Mais tranquila, porque você já está assim na certa idade. Então, isso aí vai representar para mim uma coisa muito maravilhosa, né? E para mim é muito importante esse acordo aí que a Caixa está fazendo. Mais de 1 milhão já foram pagos aos aposentados e pensionistas da Caixa Econômica Federal. Trata-se do auxílio alimentação já incorporado no salário e cujas parcelas vincendas, ou seja, aquelas ainda a vencer, estão sendo pagas agora, à vista e em uma única parcela. Esse foi mais um acordo celebrado aqui, na Câmara Permanente de Conciliação, uma iniciativa da 18ª Região que tem por objetivo mediar acordos, tanto nos processos que tramitam na primeira instância, quanto naqueles que já se encontram em grau de recurso. A Câmara de Conciliação ela foi criada em setembro de 2008 com o intuito de aproximar mais as partes para a tentativa de conciliação. Por sorte, nós vemos alcançando aí um índice bem satisfatório.
o que significa a diminuição de vários processos, tanto para julgamento dos desembargadores, tanto para o juiz de primeiro grau. Então, o balanço que o senhor faz nesses 2 anos é positivo? Totalmente positivo. E a nossa expectativa é cada vez aumentando mais e dando aí a informação aos advogados e partes que a conciliação é a melhor forma de resolver um litígio, não tenha dúvida. No próximo bloco, conversamos com o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de Goiás, Januário Justino Ferreira, que fala sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho como instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Voltamos já. A trabalhadora que engravida durante o período de aviso prévio indenizado também tem direito à estabilidade provisória? Sim, recente decisão do TST reconheceu o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, conforme prevê o artigo 10, inciso 2º, a linha A, do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas o assunto ainda é polêmico. Décimo terceiro salário. Quando deve ser pago o 13º salário? Metade do 13º salário deve ser paga até novembro ou por ocasião das férias do empregado. Se o empregado tiver solicitado no mês de janeiro, a segunda metade deve ser paga até 20 de dezembro. A Constituição de 88 deu dimensão e proteção à atuação do Ministério Público e colocou a instituição no papel de protagonista na busca pela justiça social. O MP passou a atuar, inclusive, preventivamente na solução de conflitos, com a realização de termos de ajustamento de conduta. Para falar sobre o papel do Ministério Público, conversamos hoje com o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás, Dr. Januário Justino Ferreira. Dr. Januário, muito obrigada pela presença do senhor, mais uma vez aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, Fabíola, é um prazer retornar ao Hora Extra para prestar alguns esclarecimentos para o telespectador sobre a atuação do Ministério Público. Podemos dizer hoje que o Ministério Público é reconhecido como instituição essencial à função jurisdicional do Estado? Pode sim, Fabíola. Depois da Constituição de 1988, o Ministério Público, de acordo com o artigo 127 dessa Constituição, passou a ser uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, de sorte a defender a ordem jurídica, o Estado democrático de direito e os direitos sociais individuais indisponíveis. A Constituição de 88 foi um marco, então, na atuação do Ministério Público em todo o país. A partir de 88, o Ministério Público passou a defender os interesses da sociedade. Antes, ele, apesar de ter essa função também, ele defendia também os interesses da União. O procurador, tanto da República como do Trabalho, ele fazia a defesa da União nos processos judiciais. Doutor Januário, há quem critique o papel da instituição na judicialização da política, principalmente diante do ativismo de certos membros do Ministério Público. O que o senhor pensa a respeito disso? Bem, a questão da institucionalização da função jurisdicional ou política, ela decorre da inércia do próprio poder público. Porque muitas vezes o administrador público ele se omite em determinado cumprimento da obrigação que a lei instituiu para que ele devesse cumprir. Consequentemente, diante dessa inércia, faz com que os órgãos que têm a competência de defender a lei de sorte a preservar a ordem democrática e vá buscar o judiciário para fazer com que aquele administrador venha cumprir essa mesma regra. Dentro dessa posição mais ativista do Ministério Público do Trabalho, ele considera, nesse caso, a sociedade como hipossuficiente, que não tem como lutar pelos seus próprios direitos? Veja bem, a gente tem que separar a sociedade de modo coletivo e a sociedade de modo individual. Individualmente, o indivíduo tem todas as prerrogativas, todos os direitos para buscar os interesses dele no judiciário, perante o Poder Judiciário. Mas a função do Ministério Público é evitar com que massa de pessoas busque o judiciário para que ele, com as ações coletivas, venha preservar esses interesses. Então, se vista a questão pelo lado coletivo,
o Ministério Público a vê como hipossuficiente. Doutor Januário, quais são as principais frentes de atuação do Ministério Público do Trabalho? De acordo com o planejamento estratégico do Ministério Público do Trabalho, hoje é dividida a atuação da instituição como a promoção da igualdade, como a preservação do meio ambiente de trabalho, como a erradicação do trabalho infantil, a erradicação do trabalho escravo, as fraudes nas relações de trabalho e o trabalho aquaviário e portuário. Bom, o trabalho escravo ainda é uma grande preocupação do Ministério Público do Trabalho, mas esse assunto a gente conversa no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Assalariado, pessoa que trabalha por uma remuneração definida por um determinado período, hora, dia ou mês, chamado salário. A palavra salário deriva do latim e remota à época na qual não havia moeda e o sal era usado como representante do valor das coisas. Está de volta, conversamos com o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, Dr. Januário Justino Ferreira. Estávamos falando sobre o trabalho escravo. É uma grande preocupação ainda no Ministério Público do Trabalho, doutor Januário? Infelizmente sim, Fabíola, porque ainda vem à Procuradoria todos os dias informações de pessoas trabalhando em condições degradantes ou em condições análogas à de escravo. Então isso é uma preocupação constante dos procuradores, não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Como que o Ministério Público age diante de denúncias? Como é que elas chegam até o Ministério Público? São por vários meios a denúncia até a Procuradoria. A gente recebe todos os dias informações de trabalho através de e-mails, através de magistrados, através da Polícia Federal, de promotorias de justiça e de próprio trabalhador também, que vai diretamente à Procuradoria, através de um parente ou coisa nesse sentido, delatando a situação que está ocorrendo nestes setores. Como é que o Ministério Público do Trabalho age nesses casos? Qual que é a atuação dele? Imediatamente, a informação passada à Procuradoria, é instaurado um procedimento administrativo chamado Procedimento Preparatório de Inquérito Civil e designado a coordenadoria. Todas as procuradorias têm uma coordenadoria, chamada Coordenadoria de Erradicação do Trabalho Escravo, e os procuradores ligados a essa coordenadoria, junto com o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, constituem um grupo chamado de Grupo Especial de Fiscalização Móvel e vai até os locais onde foi informado que existe esse trabalho para fazer a inspeção. Nestes locais, constatado que o trabalho é degradante ou mesmo em condições análogas de escravo, esse trabalhador é retirado, é pago os direitos trabalhistas para eles e eles retornam às suas casas. O Ministério Público procede em seguida o ajuizamento de ação civil pública ou é feito um termo de ajustamento de conduta para que aquela situação não mais se repita. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho procedem às autuações e que vai servir de norte para que a ação seja ajuizada posteriormente. A Polícia Federal procede em seguida à instauração do inquérito policial para promover a persecução penal em relação ao delito. Existe uma punição na seara trabalhista para o proprietário rural que emprega essas pessoas em condições análogas a de escravo? O Ministério Público vem utilizando as obrigações de fazer e de não fazer, de modo a prevenir essa situação, a não mais ocorrer, e também vem buscando meios, através dos chamados danos morais sociais ou danos morais coletivos, que esse indivíduo que tenha infringido a legislação pague posteriormente uma determinada quantia para a sociedade. Essa quantia ela é volvida para o FAT, ou através de doações para as entidades beneficentes, ou muitas vezes até mesmo para
para instituir uma entidade ou mesmo construir um hospital ali que venha favorecer aquela sociedade daquela localidade. Eu não sei se o senhor poderia citar um caso recente de pessoas trabalhando nessas condições em Goiás? Recentemente, numa carvoaria no norte de Goiás, na região de Jussara, Britânia, foi um grupo de fiscalização há umas 2 semanas atrás e encontrou vários trabalhadores trabalhando em condições das piores possíveis. Esses trabalhadores foram retirados do lugar e conduzidos às suas moradias, em locais distantes daqueles onde eles estavam vivendo, em barracos, deitados pelo chão. Havia crianças também? Havia criança também nesse local. Essa atuação conjunta do Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e auditores fiscais vem contribuindo para diminuir os abusos contra direitos trabalhistas? Bastante. Já há tempo que a junção do Ministério do Trabalho, da atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho vem surtindo esse efeito para diminuir essas irregularidades no âmbito das relações de trabalho. E, para tanto, através da Escola Superior do Ministério Público da União, é realizado todos os anos um encontro de integração entre a Justiça do Trabalho, os membros, os magistrados, servidores da Justiça do Trabalho, membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, auditores fiscais do trabalho e servidores do Ministério do Trabalho, e agora incrementado mais com a atuação da Advocacia Geral da União, através da própria advocacia, dos advogados da União, dos procuradores federais, dos procuradores da Fazenda Nacional. Então, todos os anos vem sendo realizado esse congresso, de sorte a buscar meios para diminuir as fraudes, as irregularidades no âmbito das relações de trabalho. Bom, este ano a PRT Goiás comemora 20 anos de instalação. Quais foram os grandes feitos do Ministério Público do Trabalho goiano nos últimos anos? Bem, a instituição da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região ocorreu com a Lei 7.991, publicada em 4 de janeiro de 1990. Ela veio a ter a abertura aqui em Goiás no início de novembro daquele ano, 1990. Então, ela se assemelha ao próprio Tribunal Regional do Trabalho, a constituição, a abertura dele, a inauguração em si. E vários foram os feitos realizados aqui em Goiás. Atualmente, a Procuradoria conta com 15 procuradores, distribuídos 2 em Anápolis, da Procuradoria do Trabalho no município de Anápolis, 1 em Rio Verde, na Procuradoria do Trabalho do município de Rio Verde, e os demais em Goiânia, onde tem 3 procuradores regionais e os demais são procuradores do trabalho. E com isso, a atuação ao longo desse tempo foi de buscar a minimizar o trabalho das crianças, dos adolescentes em condições anormais, as fraudes nas relações de trabalho e a questão do trabalho escravo, que eu destaco por haver atuado nesse setor há mais de 8 anos. Fui coordenador em Goiás por mais de 8 anos da área da erradicação do trabalho escravo. E no ano de 2008, o Estado de Goiás foi destaque nacional, através da mídia, de que foi o Estado que mais, digamos, resgatou trabalhadores nessas condições. Na verdade, não foi e nem podemos dizer, que o Estado de Goiás seja o Estado que tem mais condições, trabalhadores nessas condições. Mas foi em razão da atuação profícua, da fiscalização do trabalho, da Polícia Federal e do próprio Ministério Público. Agindo de forma concatenada, foi possível tirar esses trabalhadores nessas condições. Então, eu destaco assim, esses pontos relevantes para mostrar a atuação do Ministério Público. Como também a atuação junto ao próprio Tribunal Regional do Trabalho, fazendo com que venha a apreciação dos magistrados, as ações civis públicas, os termos de ajustamento de conduta e outra atuação nesses moldes.
Conversamos hoje com o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região Goiás, Dr. Januário Justino Ferreira, sobre o papel do Ministério Público do Trabalho hoje na sociedade em busca pela justiça social. Doutor Januário, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Hora Extra. Eu que agradeço mais uma vez, Fabíola, e me coloco e também toda a instituição, o Ministério Público, para que, se algum cidadão se vê na necessidade de uma proteção enquanto direito coletivo, buscar a Procuradoria, que funciona na Avenida T63 com a Avenida T4, e fazer a denúncia que achar necessário. Obrigado. Muito obrigada, doutor Januário. O Hora Extra termina por aqui. Até a próxima edição. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Acordo trabalhista beneficia aposentados no estado de Goiás. A prontidão e o sobreaviso são regimes excepcionais de trabalho. E a atuação do Ministério Público do Trabalho é o assunto abordado no quadro de entrevistas. Esperamos você!